Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vou falar especificamente com você, juiz de Flesh and Blood. Você conhece o programa de mentoria? Não? Chegou então o momento para que você invista alguns minutinhos para compreender todo esse programa. Você conhece essa iniciativa? Muito bem, vamos ver se você de fato compreende todos os pontos pormenorizados. Mas antes de explicar o programa em si, eu preciso te dar o contexto. A LSS hoje enfrenta um de seus principais problemas, que seria a baixa quantidade de juízes nível 2. Mas por que isso seria um problema? Porque ela pretende fazer com que os seus eventos de nível 2, ou seja, ProQuests, RTNs, eles sejam desenvolvidos sob a tutela de um Head Judge que também possua nível 2. Hoje essa exigência ela não possui, ela não existe. Somente para o Battlegrounds, que inclusive vamos ter o Battlegrounds de onde? Da Flow, que vai ser, não sei se é nesse próximo final de semana, enfim, vai ser ali sobre a tutela do nosso querido Jean. Boa sorte, Jean, e toda a equipe. Beleza, vamos lá. Então, PQ RTN precisa de um juiz de nível 1 no dia de hoje. Porém, já foi noticiado diversas vezes que a intenção é fazer com que o Head Judge seja de nível 2, só que a quantidade de juízes que tem essa certificação é pequena. Não somente no Brasil, tá? Hoje a gente tem algo em torno de uns 14, 15. No começo do ano, salvo engano, eram 6, 7. Então a gente conseguiu duplicar num tempo muito curto. Isso é normal, porque assim, no começo, esse processo é muito lento, porque temos poucas pessoas interessadas e poucas pessoas aptas. E também pela questão da recomendação, como vocês bem conhecem e entendem. Mas a partir do momento que mais pessoas se tornam juiz de nível 2, são mais pessoas que podem dar essa recomendação. Então esse processo acaba se acelerando. Não é como a gente fosse ter o mesmo desenrolar, a mesma aceleração de juízes de nível 2 no primeiro e segundo ano, como se fosse agora que já estamos no 7º ano do jogo. Muito bem, então a gente tem essa quantidade que ainda é baixa. 15, se for 15, tá algo próximo disso. É muito pouco. Afinal de contas, a gente tem quantos RTNs e ProQuests por ano? De forma... não por janela, eu digo, né? Não somando tudo por ano. Um monte, eu acho que em torno de uns 30, não é? Algo assim. Então é impossível que com 15 a gente consiga dar conta de todos esses eventos. Até porque tem juiz de nível 2 que eu sei que não tem muito interesse em realizar esse tipo de evento. Só os eventos maiores. Então seria mais juízes, aliás, seria uma quantidade ainda menor de juízes disponíveis para fazer esse tipo de evento, caso a gente só pudesse dispor desse número que nós temos hoje. Tá, então vem o programa de mentoria servir como essa ferramenta que eu mencionei. E como funciona? Bem simples. Você aplica para poder fazer parte desse programa, seja como mentor, seja como mentorado. A gente mandou esse link lá no grupo do WhatsApp que os juízes fazem parte. Se inclusive você não faz parte desse grupo, você tem que ser juiz pelo menos de nível 1, tá? Você manda uma mensagem para mim nesse vídeo ou no privado, que aí eu te mando o link, falo com os colegas para fazer essa adição e você entra nesse grupo onde eu mandei esse link para fazer parte do grupo de mentoria. E aí você diz, olha, quero ser mentor, quero ser mentorado, a minha experiência no jogo enquanto juiz é de ter atuado não sei quantas vezes no ProQuest, em RTN ou nunca participei. Tenho experiências em outros TCGs como juiz, como Pokémon, como Lorcana, como Riftbound, como sei lá. Aí você descreve lá a sua experiência, diz ainda se você teria alguma pessoa que gostaria de ser mentorado ou de ser o mentor, tá? Então, por exemplo, eu fiz ali meu formulário, desejo ser o mentor e eu quero mentorar, tenho um desejo, né, de mentorar a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, que eu sei que vai também aplicar. Você pode fazer isso também enquanto mentor e o contrário também é verdadeiro. Então você faz esse tipo de inscrição, isso vem para mim. No que vem para mim, eu faço os pareamentos, né? Então, tem, não sei, tem o Breno. O Breno é nosso juiz de nível 2 aí que tá sempre à frente de vários eventos competitivos. E aí tem o Breno e eu sei que tem na região próxima dele, né? Região de Minas Gerais, vai ter um outro colega, não sei, que também é daquela região ou próximo, do Espírito Santo, sei lá. E aí eu faço esse pareamento, tentando fazer com que, assim, que em algum evento eles possam atuar conjuntamente. Porque uma limitação que o programa de mentoria tem, na verdade, é que
somente ele, por si só, não te dá condições para que o mentor, que seja de nível 2, consiga te dar uma recomendação. É necessário que, para a recomendação acontecer, que o mentor ou que um juiz de nível 2 ele tenha participado conjuntamente com você de nível 1 para que a recomendação aconteça. Tá? Então, ainda não é possível somente com a mentoria fazer esse tipo de concessão, tá? de recomendação. Beleza, mas então para aquele ele vai funcionar. Qual é a proposta dele? Então, faço esse pareamento. Já aconteceu, tá? A primeira leva. Então, temos pessoas que aplicaram que eu ainda não consegui encontrar uma pessoa para ser o mentor, mas quase todos, ou uma boa parte, eu consegui fazer essa junção de mentor e mentorado, e aí vai startar esse processo. O processo consiste em encontros remotos ou presenciais, se for possível, a cada mais ou menos 3 semanas, essa periodicidade que a gente tenta traçar nesse primeiro instante. E nesses encontros vocês vão discutir algumas judge calls que vocês tiveram em algum evento que de fato aconteceu e quais foram as perspectivas que vocês utilizaram para dar aquela judge call que foi mais problemática, geralmente envolvendo não somente regras do próprio jogo, mas também regra de torneio, como eu poderia atuar diante de uma falta de energia, como aconteceu no Nacional, por exemplo, ou diante de um draft que você passou o booster e não era as cartas, eram na verdade as cartas que você selecionou, estragando todo o procedimento do próprio draft, com a punição e por aí vai. Então assim, a ideia também é discutir judge calls e trocar essas experiências, outros olhares sobre aquela mesma judge call que você poderia ter feito, diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto, e também dar algum direcionamento a respeito de falta de compreensão da regra mesmo. Então, poxa, tenho dificuldade em compreender aquele negócio de ataque na kill, que eu não sei como é que se pronuncia. É novo, então vem a rala, bate ali e depois o ataque vai de volta, acontece novamente. Como é que funciona? Então, tem também a forma de você conseguir esse direcionamento. E outro ponto importante durante a mentoria é que você vai ter uma pessoa que vai ser o seu ponto focal diante de um evento que você estiver desenvolvendo ali. Vamos imaginar, você está ali no ProQuest, tem alguma questão que você está se sentindo seguro, você vai ser o head judge aqui do ProQuest no dia de amanhã. Você pode tentar pegar essa pessoa, né, e perguntar, olha, estou com dúvidas a respeito disso, quais são os documentos que eu posso me utilizar para poder me sentir mais seguro e por aí vai. Então, é uma pessoa que vai te dar suporte, essa é a ideia, que você vai trocar experiências a respeito de judge calls que ocorreram, que vai eventualmente te dar ferramentas para que você consiga desenvolver melhor o seu trabalho, como, por exemplo, material que fale sobre o Purple Fox, material que fale a respeito de como elaborar um deck check de forma adequada, rápida e precisa, material que fale a respeito de como tratar de questões logísticas e por aí vai, tá? Então, diversos elementos. E também vai ser uma pessoa que vai conseguir te orientar melhor sobre o que estudar, onde se aprofundar, por onde não, isso também é muito importante, por aí vai. E também pode acontecer de essa pessoa que for o seu mentor, eventualmente ele é um head judge de um evento grande, como um Nacional, como um Collins, sei lá. Ele pode dar uma certa preferência para que você participe desse evento, para inclusive ver como é o seu desempenho depois de tudo aquilo que foi passado durante a mentoria e te dar uma recomendação, tá? Então, tudo isso foi desenhado para que vocês consigam, de alguma forma, ter mais uma ferramenta e esse L2 sair. O L2 é obrigatório? Não, amigo, ele não é. Ele é recomendado. É como se fosse uma escada intuitiva mesmo. Eu entro no jogo como L0, depois eu vou como L1, e o L1, hoje, como ele é compreendido, ele será o L2 no futuro, tá? É isso que a LSS pretende. Como assim? O L1, você consegue fazer os eventos na sua loja, na sua região. Porém, esse L1, meio que não é isso exatamente, mas ele começa a meio que se comportar como um L0, apenas como uma pessoa que vai dar orientações na loja, vai ser um ponto focal na loja sobre como as regras funcionam, só que ele não vai conseguir mais no futuro próximo, qual é o próximo não sei, sancionar esses eventos na função de Head Judge, que vai ser o L2. Então, o L2
ele vai se comportar muito como o L1 da atualidade, tá? Agora, essa mudança, ela não vai ser feita de forma abrupta, do nada. Eles vão avisar previamente pelo menos eu espero, né, com antecedência razoável, para que você consiga fazer essa transição. Na verdade, eles já estão anunciando para que vocês corram com isso e, mais uma vez, a mentoria serve para esse propósito. E aí, cara, provavelmente essa mudança vai seguir um cronograma que, provavelmente, isso são palavras minhas, não vai acontecer de forma igual em todo mundo. Na Europa, a gente tem uma quantidade de L2 muito maior do que no Brasil. No mundo, cara, a gente tem algo em torno de uns 300 e tantos L2. Não é muito. Se você pensar em mundo, não é muito mesmo, para os objetivos que a LSS possui. Então, é provável que na Europa você vá ter a necessidade, o requisito de CL2 para poder rodar um PQ e um RTN antes do que no Brasil. Então pode ser que seja algo nesse sentido, não necessariamente será assim, são palavras minhas. No final do ano você vai ter a obrigatoriedade de CL2 para rodar PQ e RTN. O PQ que vai ter agora no final do ano na Europa. No Brasil eles já vão dizer, já aconteceu na Europa. No Brasil vocês se liguem porque vai acontecer em fevereiro, né, que seria a próxima janela de PQ ou de RTN. Então pode ser algo que eles desenvolvam, tá? Pode ser algo que eles procurem fazer de forma escalonada, não de forma simultânea. É algo que eu imagino que vai acontecer até para poder ter um piloto para ver como funciona, quais são os reflexos, os impactos, porque veja, se a gente não estiver preparado, cara, o que vai acontecer? Não acho que isso vai ocorrer, mas num cenário catastrófico, a gente vai ter regiões que teriam PQ, um RTN, só que não tem um juiz de nível 2 na região, vai ter que importar essa pessoa de uma outra localidade, ou seja, vai ter que pagar uma passagem de avião, de carro, sei lá. Isso vai encarecer demais o torneio, inviabilizando eventualmente o próprio torneio em si. E aí a comunidade vai deixar de ter um evento porque não tem um juiz L2 ali. Então eu clamo para que vocês, que inclusive têm um interesse, não são juízes ainda, cara, passem a sê-lo, até para que não se tenha esse medo de não ter um evento. Não acho que vai chegar nesse ponto, mas o seguro morreu de velho. Procura já fazer uma prova de L0, é super simples. Até separei aqui, né, para você que tem interesse de ser juiz e não é ainda. Vem aqui, nessa parte do Judge Hub, judgehub.fabtcg.com. Você entra aqui nessa página, vai vir nessa página daqui. Inclusive, pretendo aplicar aqui para Kyoto, não sei, né? Só tem um dia, vou ver se eu faço isso. Aí você vem para onde? Você vem para aqui, para exames, vem para meus exames, e nisso você clica aqui para criar o exame o de juiz nível 0. Aí você tem que tirar pelo menos 17 de 20 questões, né? Que você tem que acertar. Não tem cooldown, que significa dizer que se você não passar, você pode repetir essa prova quantas vezes você desejar, e não tem tempo. Então você faz isso, passou. Massa, depois que você passou, faz a de nível 1, o de nível 1 são 2 provas, é um tanto mais difícil, então vai precisar que você que passe um tempo, se dedique mesmo para poder conseguir passar nessas 2 provas, e depois de feito isso, você tem que cumprir outros requisitos, ter recomendação, etc e tal, para conseguir virar de nível 2 e poder aumentar essa quantidade de juízes que a gente precisa ter aqui no Brasil de nível 2 para podermos estarmos seguros, cara. Não é porque eu cheguei nesse nível que eu não quero que ninguém chegue. Às vezes tem essa impressão de estou no topo da pirâmide e não quero que ninguém esteja aqui junto comigo. De forma alguma. Quanto mais pessoas capacitadas, mais gente eu vou ter para trocar ideias num nível ainda maior e poder aprender, cara. É tão bom. Quanto mais conhecimento o pessoal consegue desenvolver, a gente cresce junto, e é esse o sentimento, e é essa a proposta do programa de mentoria. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que considere participar desse programa, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!